Então, nesse processo 502.21.82.33, depoimento do senhor Delúbio Soares de Castro. Senhor Delúbio, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Fala. Essa é uma água, se o senhor quiser. Obrigado. Senhor Delúbio, antes só de entrar aqui no objeto do processo, o senhor foi secretário de Finanças do Partido dos Trabalhadores, é isso? Sim, senhor. Um período que o senhor exerceu esse cargo? final de 1999 a 2005. Indo direto para esse processo específico, a acusação relata que empréstimos que teriam sido feitos, celebrados contratos primeiro com a empresa 2S, participações, e depois com o Banco Chain. O senhor teve contato com esses fatos de alguma maneira? Não, senhor. O senhor prestou um depoimento na fase de inquérito que o senhor mencionou que teria sido procurado para tratar de um empréstimo para uma eleição em Campinas? Não para empréstimo. Como é que foi? O senhor pode relatar esse fato? Posso. Quando eu dei o depoimento da Polícia Federal, a Polícia Federal perguntou sobre uma série de questões. Falei, o que eu sei nessa situação foi que em 2004, no segundo turno das eleições, eu fui procurado por duas pessoas, o Armando e o Giovanni, que eram os publicitários que estavam fazendo campanha do Dr. Hélio. Foi ao PT, pedir apoio do PT para a candidatura do Dr. Hélio. E eu disse a ele que a tendência do PT apoiar o Dr. Hélio, mas como o PT tinha disputado a eleição do primeiro turno, não dava para todo mundo do PT apoiar o Dr. Hélio. Ele falou, tá, eu falei, acho que com 70%, 60%, 70%, a gente consegue convencer o PT de Campinas a apoiar o Dr. Hélio na eleição local, que era um candidato na época do PDT. Aí na hora de ir embora, ele falou assim, nós precisamos de dinheiro. Os dois publicitários. Eu falei, o PT não tem dinheiro. E não é prioridade nossa apoiar. Nós vamos apoiar com voto, mas com dinheiro nós não temos essa prioridade, porque tem vários segundo turno que o PT está disputando. E a prioridade é os candidatos do PT. Tinha o PT ou disputando na cabeça, ou já na aliança no primeiro turno, uns 40 municípios à época. Em 2004. Falei, sem chance. Falou, se nós arrumar, falei, o problema é de vocês. Passa um dia ou 2 dias, o Dr. Hélio foi lá, falou, olha, eu queria... Você já organizou o pessoal de Campinas? Eu já falei com as pessoas, aí dei o nome das pessoas que ele devia procurar, conversei com as pessoas. Foi essa conversa com o Dr. Hélio. Um dia antes ou um dia depois, eu não me lembro as datas, porque isso foi 2004, né? O Sandro Chain mais os dois publicitários foi lá, o Sandro do Banco Chain, Sandro Tordim, foi ao PT perguntar para mim, Delúbio, o PT tem interesse na eleição de Campinas? Falei, se o Dr. Hélio ganhar é melhor para o PT, que pode até, nós vamos apoiar, podemos até fazer parte do governo do Dr. Hélio, se ele convidar, mas ele fica à vontade para fazer isso. Foi essa a conversa. Mas não falaram qual que é o interesse dele em ir lá fazer esse tipo de pergunta? Qual? Do Sandro? Não, não perguntei também. Mas ele foi lá e simplesmente falou... Eu já conheci o Sandro há algum tempo do Banco Chain, sempre ia na Chain, sempre ele estava lá. Ele não falou que tinha um empréstimo, uma doação? Não falou nada. Não perguntei. Só fiquei sabendo desses fatos depois que veio a imprensa. Esses fatos começou a vir a imprensa
a partir de 2012, 2013. O Sandro foi com quem falar com o senhor? Com Armando e o Giovanni. Armando Peralta e Giovanni tem um nome meio complicado, que está nos processos aí, na inquisição da Polícia Federal, lá atrás. Mas o que eles disseram para o senhor? Eu não entendi por que eles foram atrás do senhor. Eu tenho a menor ideia. Mas o senhor também não indagou? Não, porque naquela época a campanha eleitoral de segundo turno é muito curta. Uhum. E as pessoas chegam, entram, conversam, olha, nós precisamos desse apoio, não precisamos desse apoio. E era fundamental o apoio do PT para o doutor Hélio ganhar a eleição, tanto que ele ganhou a eleição. Mas não foi mencionado nenhuma doação? Não, quando eles me procuraram, eles falaram, não precisamos de dinheiro. Não, quando o Sandro procurou... Não, o Sandro não falou comigo sobre se eles iam emprestar ou não. Quem falou comigo que se arrumasse, se eles podiam arrumar, falei, fica à vontade para arrumar o dinheiro. Mas falaram através de empréstimo? Não falou através de empréstimo, falou nada. O senhor conheceu lá o pessoal do Banco Chaim, o dirigente? Conhecia desde 2000. Milton Chaim. Um pouco antes de 2000. Na eleição de 98 eu conheci eles. O Partido dos Trabalhadores tinha algum negócio com o banco? Não, negócio não. Algum empréstimo? Não. Doações? Não. Recebeu doações eleitorais do Chaim? Do Chaim. Eu acho que não. Não tenho certeza. Mas nós sempre conversamos principalmente com o doutor Salim, porque ele e o sócio dele eram eles eram da direção da BDIB. A BDIB, desde quando nós fizemos a primeira aliança com Brizola, nós começamos a conversar muito com a BDIB, que era o presidente da BDIB, era o Paulo Godoy, à época. E eles eram só da mesma... Eles mexiam com linha de transmissão naquela época, em 98, 99. E passamos a ter uma relação de sempre de conversar. Inclusive o irmão do Paulo Godoy era publicitário nosso na campanha de 98. Tá. Isso nos aproximou muito, que era o Dudu Godoy. Mas o senhor ia com frequência no Banco Chaim? Sempre. Frequência não, ia lá de 2 em 2 meses, 3 em 6 meses, chamava para conversar. Mas ia fazer o que lá? A preocupação, quando nós ganhamos a eleição, primeiro era se era viável que a gente ganhar a eleição. Se a gente tinha ideias consistentes para ganhar a eleição. Né? Tanto é que na época o coordenador de governo nosso era o Celso Daniel, do programa de governo. Antes da campanha, 2001, nós estávamos preparando a campanha. O Celso veio a ser assassinado, nós nomeamos o Palocci. Então eu e o Palocci íamos nessas reuniões com 20, 30, 40 empresários, depois chamava para o canto para conversar, mostrar. Quando nós apresentamos a carta aos brasileiros, aí que foi mais para consistência. O senhor ia conversar com vários empresários lá ou ia conversar com os dirigentes do banco? Lá quando ia, normalmente era só o Milton ou só o Salim, que os dois são irmãos, são sócios, né? Eram sócios. Ou com os dois juntos. E o senhor mencionou, o senhor ia com uma frequência de 2 meses? Não tenho. Eu ia sempre lá, não ia todo dia, não ia toda semana. Mas assim, eu não entendi bem o que o senhor ia tratar lá. É conversar com eles. Qual que é a preocupação da BDIB? Tanto com o Paulo Godoy, que eu conversava muito com o Paulo Godoy, é se o programa de governo nosso era consistente para a indústria nacional. E eles se diziam os representantes da indústria nacional. Eles eram uma empresa consistente à época, né? E nunca deixei de conversar com nenhum empresário, assim como conversava com todos os empresários da Câmara de Comércio, da Câmara da Indústria. O Banco Chaim concedeu um empréstimo, segundo o Ministério Público, aqui ao senhor José Carlos Bunlai. O senhor não participou disso? Eu fiquei sabendo desse empréstimo pela imprensa. Como eu falei na cariação aquele dia, e na Polícia Federal, fiquei sabendo pela imprensa. Eu nunca conversei, Sua Excelência, com o senhor José Carlos Bunlai sobre empréstimo. Nunca tratei, conheço ele de várias vezes. O senhor esteve no Banco Chaim quando esse assunto foi discutido? Olha, naquele dia que eu vi na cariação, o Zé Carlos Brunai, o senhor Zé Carlos Brunai, disse que eu estava lá e disse
que precisava do dinheiro. Eu não me lembro disso. Como via várias vezes no Banco Chaim, eu nunca cheguei para o senhor Zé Carlos, mas falei, senhor Zé Carlos, nós precisamos de um dinheiro, né? O senhor pode pegar esse dinheiro emprestado e fazer esses repasses. Nunca fiz isso com ele, nunca conversei esse assunto com ele. Se eu estava numa reunião e eles já tinham conversado, os dois, ou os três, a direção do banco, o Chaim, quem decidia pelo banco era, acho que era o presidente do banco, que tinha o Sandro Chaim. Eu não sei quem decidia pelo banco. Esse é o problema dele, não tenho a melhor ideia. Nunca pedi nem empréstimo para o Chaim, nem empréstimo para o Sandro, nem pedi o Zé Carlos Brunai para pegar esse dinheiro. Então, essa alegação que eu pedi o dinheiro para pagar uma parte para Campinas e outra para o Ronan, que é disso que se trata, o processo que trata do Ronan. Certo. Né? Eu não conheço o Ronan, nunca vi o Ronan na minha vida. Mas vi ele aquele dia. Bem, o senhor estava ou não estava numa reunião? Não, eu não lembro, não lembro. Não lembro de estar. O senhor José Carlos Bunlai, o senhor Salim, o senhor Milton, todos dizem que o senhor estava presente. É porque eles fizeram o empréstimo e está encontrando um meio de dizer que fui eu que mandei fazer para o PT. Não foi, das decisões do PT tomava. Se eu quisesse dinheiro emprestado, eu tinha pedido a ele, para o PT, assim como eu pedi para o Banco Rural, assim como eu pedi para o Banco BMG. Para o Marcos Valério também? Não, o Marco Valério é outra da ação penal 470. O dinheiro emprestado que o PT pegou formalmente com o Banco Rural e o Banco, que também foi processo da ação penal 470. Os três falam que o senhor estava nessa reunião, então o senhor não estava nessa reunião. Eu não lembro de estar na reunião, nunca conversei nenhum assunto desse com nenhum dos dois. É que existem coisas diferentes. Eu não lembro ou não estava, porque se eu estou numa reunião e que eu estou numa questão de empréstimo desse, o senhor se lembraria ou não? Se eu tivesse participado, claro que eu lembraria. Minhas ações no processo da ação penal 470 foram muito transparentes. E não é numa ação como essa que eu vou deixar de ser transparente. Sempre assumi a minha responsabilidade. E o PT, quero afirmar para o senhor, o PT nunca pediu dinheiro para o senhor Zé Carlos Brunai pegar um empréstimo e fazer como é que chama? Essa triangulação que foi feita. Chegaram a pedir para o senhor Marcos Valério? Não pedi nada. Não, eu não. E alguém pediu? Não tenho a menor ideia. Porque não, que eu saiba, não. O senhor participou de alguma reunião no Banco Chaim com essas pessoas que o senhor mencionou, o Armando e Giovanni lá de Campinas? Eu já disse ao senhor, eu não me lembro. Sempre ia no Chaim, ou estavam os dois sócios, às vezes tinha outras pessoas. Se numa dessas reuniões alguém perguntou alguma coisa, eu falei desavisadamente, se alguém, eu falei para o senhor aquele dia aqui, e para o Zé Carlos Brunai, que estava na videoconferência. Se alguém pergunta assim, Telúbio Soares, seu tesoureiro do PT, o PT precisa de dinheiro? Na época, quando eu era tesoureiro, precisava. E qualquer doações eram bem-vindas. Mas eu não pedi doação a nenhuma nem doação, nem empréstimo, ainda mais para fazer uma triangulação, é assim que fala, né, doutor? Triangulação, para uma pessoa que eu não conheço. Certo, mas e não sabia de fatos nenhum sobre o Ronan. Eu não sei se eu entendi direito a sua resposta. No Banco Chaim, o senhor participou de alguma reunião no qual estavam presentes também o senhor Armando e o senhor Giovanni? Eu não lembro, né, da reunião, se teve uma reunião grande, se não teve, se eu participei por lá. Não me lembro. Sinceramente, se eu lembrasse, eu falava para o senhor. E assumiria, porque não. Se eu peço algo, vamos supor que é verdade. Eu pedi para ter um empréstimo. Né? Como não é verdade, né, as coisas ficam muito confusas para a época. Era uma. Olha, isso aconteceu no meandro entre o primeiro e o segundo turno. Eleição de Campinas é que se tratava à época. A gente não tinha interesse nenhum, nem profundo, do doutor Hélio ganhar a eleição. Era importante para o PT, mas um importante distante. Porque nós não estávamos envolvidos, nós tínhamos um candidato, a prefeitura era do PT. Depois que o Toninho morreu, foi assassinado, assumiu a Isalene não quis ser candidato. O nosso candidato não foi para o segundo turno.
Nós tentamos fazer uma aliança antes, não foi possível fazer essa aliança, e o nosso povo estava muito rebelde em Campinas para apoiar. Então é disso que se tratava. Depois, quando vê os fatos acontecer, depois de 2012, que teve uma entrevista do Marco Valério, que foi publicada, é que veio o negócio do Ronan, que eu fiquei sabendo. Não tinha a menor ideia dessas coisas, como aconteceu. Você participou de alguma reunião no Banco Chaim com o senhor Marcos Valério? Não. Nunca esteve lá com ele? Não lembro. Não teve, não lembro? Não lembro. Como é que eu vou... Tem coisa que eu não posso... O senhor esteve lá no Banco Chaim tratando desse empréstimo com o Salim Chaim, com o Milton Chaim, esse empréstimo que foi concedido ao Bunlai? Nunca tratei desse empréstimo. O Chaim falou aqui, como testemunha de acusação, aquele dia que eu estava aqui, eu assisti, que ele falou comigo sobre um empréstimo do PT. Eu falei eu não lembro de ter tratado isso comigo. Ele falou, como testemunha de acusação, ele me acusou, né? Eu nunca tratei com ele que nós pegamos empréstimo para o PT. Nós não pegamos esse empréstimo para o PT. Na minha gestão, como trato o empréstimo de 2004, eu era responsável pelo PT. Não peguei esse empréstimo. Não foi o presidente genuíno. As pessoas que falavam pelas finanças do PT eram o tesoureiro e o presidente do partido. O genuíno nunca me orientou a pegar empréstimo, nem eu tomei iniciativa. E o senhor nunca esteve com o Marcos Valério dentro do Banco Chaim? Acredito que não. Bom, eram só essas questões de juízo, eu passo aí. Obrigado, boa tarde, senhor. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem com o senhor? Tudo. Como que o senhor conheceu o Marcos Valério? Marcos Valério? Conheci ele na campanha de 2002. Qual que era a sua relação com ele entre 2002 e 2005? Ficamos uma relação de amizade. Alguma relação profissional? O senhor citou alguns empréstimos do Banco Rural, Banco BMG, tinha alguma coisa a ver com o Valério? Esses empréstimos já foram, inclusive, bastante analisados durante as CPIs, do mensalão, do bingo, do compra de voto, da ação penal 470, que é público. Se o senhor quiser, eu explico de novo, mas... Basicamente, o senhor Valério tinha alguma relação de obtenção de recursos dos partidos trabalhadores? Não tinha obtenção de recursos. Ele não tinha função de captar dinheiro para o PT. Ninguém nunca... Enquanto eu fui tesoureiro, nesse período que eu respondi à excelência, que eu fui tesoureiro do PT, final de 99 a 2005, nunca ninguém falou para as finanças do PT. Sempre era eu e o presidente do PT, que era o Genuíno. Antes era o Zé Disseu, depois o companheiro José Genuíno. Mas o Valério tinha alguma função dentro do PT? Não, tinha função nenhuma. Não. Só com o senhor, uma relação... Nós passamos a ter uma relação de amizade nesse período. O senhor Silvio Pereira, o senhor conhecia? Conhecia, era secretário-geral do PT. Qual que era a relação que o senhor mantinha com ele? As pessoas, quando ocupam uma função num partido, elas passam a ter uma relação de amizade, além de profissional. O senhor Breno Altman, o senhor conheceu? Conheço o Breno há muitos anos. Qual que era a sua relação com o Breno? De amizade. Também do Breno, do pai do Breno, da mãe do Breno. Que são pessoas militantes da esquerda brasileira e eu também sou militante da esquerda. Então, é um ciclo que a gente tem de relação de solidariedade e amizade. A Bônus Banval, o senhor conhecia? Como? Corretora Bônus Banval? Eu conheci no processo da ação penal 470. O senhor Enivaldo Quadrado? Conheci no processo da ação penal 470. Que nós somos... Correio, chama? Correios. Ao longo da ação penal 470. O senhor Silvio Pereira tinha uma ligação com o senhor José Dirceu? O senhor sabe dizer? José Dirceu foi presidente do partido, ele foi secretário de organização e secretário-geral, tinha relação... Tinha uma relação, então... de profissional. A gente convivia todo dia, se encontrava todo dia. A sede fica todo mundo no mesmo local. O mesmo pode dizer do senhor Gilberto Carvalho? Não, Gilberto Carvalho, o período que eu fui tesouro do PT, ele não era da direção do PT. Não era da executiva do PT. Mas ele era secretário de Santo André, é isso? Qual período o senhor fala? Até até o final de 2002 ele é não, secretário. ele foi secretário da Prefeitura de Santo André.
período não me lembro. Posteriormente ele ocupou alguma função no governo? No PT, não, no governo é público. Ele foi secretário de governo, chefe de gabinete, auxiliar do presidente, assessor especial do presidente Lula. Sei lá como é que era a função no governo do presidente Lula. Os 8 anos e também no governo da presidente Dilma. Sem mais silêncio. Seguindo aqui na ordem da denúncia, a defesa de Ronan Maria Pinto tem perguntas? Não tem perguntas. Defesa de Marcos Valério tem perguntas? Não tem perguntas. Defesa de Anivaldo Quadrado tem perguntas? Tem perguntas. Defesa de Luiz Carlos Casante tem perguntas? Não, desculpa. O senhor conhece Luiz Carlos Casante? Não, senhor. Já ouviu falar da empresa Via Invest? No processo. Só no processo? Só no processo. Via Cred. Também não, essa é a primeira vez que eu vejo falar. Só isso, excelência, obrigado. Defesa de Breno Altman. Sem perguntas, excelência. Defesa de Natalino Bertin. Boa tarde, senhor Delúbio. O senhor conhece o Natalino Bertin? Do frigorífico Bertin? Eu conheço um dos Bertin. Como é que chama o outro? O irmão dele? O Fernando. Eu já tive com eles uma vez numa agropecuária. Silmar também. Então, mas sobre os fatos aqui tratados no processo, o senhor sabe de algum envolvimento deles? Nenhum, fiquei sabendo pela imprensa. Tá ótimo, satisfeito. Defesa de Oswaldo Rodrigues. Sem perguntas, excelência. Defesa de Sandro Tordinho. Tenho sim, excelência. Boa tarde, senhor Marcos. Senhor Marcos. Desculpa. O senhor disse, e se eu estiver errado, o senhor me corrija, que o senhor foi procurado por 2 marqueteiros que faziam a campanha do Dr. Hélio e pediram ajuda para o senhor. O senhor teria dito aqui hoje que os ajudaria com voto, mas com dinheiro não. Correto, senhor Delúbio? Sim, nós não tínhamos dinheiro e não tínhamos menor intenção de... Não tinha como arrumar dinheiro. Daí que vem minha indagação. O senhor disse que daí ambos perguntaram ao senhor se eles poderiam arrumar dinheiro por conta própria. Sim. E o senhor disse que sim. Esse dinheiro seria para o senhor pagar, para o PT pagar, para o PT ser responsável. Por que eles pediriam para o senhor para arrumar dinheiro por conta própria? Eu não entendi. Não. Posso explicar ao senhor? Lógico. Fica à vontade. Quando eles me perguntaram, olha, nós precisamos do dinheiro, 5 milhões de reais para ganhar a eleição. Eu falei, eu tinha mais relação com o senhor Armando. Eu falei, Armando, impossível, nós não temos a menor chance. E se a gente arrumar? Foi problema de vocês. Depois vai o Sandro lá. O senhor advogado do Sandro, né? Sim. O Sandro vai lá com eles, pergunta, Delúbio, é de interesse, é importante para o PT ganhar a eleição em Campinas? Falei, importante tanto é que eu estou fazendo das tripas e coração, brigando com o nosso pessoal do PT, para apoiar o Dr. Hélio, que eu nunca tinha visto na vida. Né? Aí, a conversa foi essa. Agora, eu não sei, eu fiquei sabendo que arrumou o dinheiro lá em 2000 não sei quanto, porque nunca falei com o Dr. Hélio, nunca fui na prefeitura, nunca agradeci o Dr. Hélio, ele nunca me agradeceu. Se teve o empréstimo, se teve o dinheiro para a campanha dele ou não teve, se foi para o Ronan, esses 12 milhões de empréstimo da Chain, eu não tenho a menor ideia. Né? Não tenho nada a ver com isso. Né? Eu quero deixar claro perante ao juiz, já também aquele dia falei com o Ministério Público. Agora, essas coisas estão acontecendo como se eu tivesse solicitado um empréstimo via terceiro para uma coisa que eu não tinha, o PT não tinha interesse na época. Eu pessoalmente não conheço o Ronan e não conheço o Dr. Hélio, não conhecia. Segundo, o PT não tinha condições financeiras e não queria, e não era da alçada do PT, e prioridade de apoiar a Prefeitura de Campinas. Terceiro, o PT não tinha interesse nenhum com a relação com o Ronan. Nenhum interesse, nenhuma relação com o Ronan. Eu fiquei sabendo que o Ronan existia depois desse processo. Tá? E O senhor me perdoe, só para ficar bem claro esse objetivo. Então, vocês não ajudaram a campanha, o PT não ajudou a campanha do Dr. Hélio com dinheiro, claro. Eu não autorizei nenhum repasse e nenhum empréstimo ao Dr. Hélio. Para mim está claro. O senhor pode me dizer, se o senhor souber, de que estado é o Dr. Hélio?
Eu vi um dos processos que é de Mato Grosso do Sul. Ele é do mesmo estado do Brunlai? O senhor sabe se eles tinham amizade? Se são da mesma cidade? Ah, isso eu não sei. Não sabe responder. Não sei. Muito obrigado, eu estou satisfeito, doutor. E os dois publicitários são de são originários de Mato Grosso do Sul. Foi lá onde eu conheci eles. A defesa do próprio acusado tem questões? Breves colocações. Sou do Lu, boa tarde. Boa tarde. O senhor ficou sabendo em algum momento de alguma necessidade de pagamento a esse senhor Ronan Maria Pinto, em razão de ameaças feitas por ele a pessoas ligadas ao PT? Eu nunca fiquei sabendo disso. Quando que o senhor se afastou do PT, do cargo de tesoureiro? E digo isso porque é fato notório. Acho que julho de 2005. Perfeito. À época, até o afastamento do senhor já tinha ouvido falar na empresa Remar? Não. Perfeito. Até então, alguém chegou a procurar o senhor para tratar, me perdoe ser repetitivo no que já foi dito aqui, mas até esse momento em que o senhor se afastou do cargo de tesoureiro do PT, alguém procurou o senhor para tratar do pagamento de algum empréstimo que o PT teria contraído ao Banco Chaim? Não, senhor. Alguém chegou a procurar... Não teve esse empréstimo. Como é que eu vi? Perfeito. Em algum momento alguém procurou o senhor, ou o senhor ouviu falar de que o Banco Chaim, ou alguém ligado ao Banco Chaim, teria interesse em fechar algum contrato com a Petrobras sobre navio sonda? Não, senhor. Alguém nunca tocou nesse assunto? Não. Porque nessa época não tinha as perfurações profundas, não tinha ninguém. Foi a partir de 2007, 2008 que esse fato de perfuração, águas profundas surgiu a partir de 2008. Até esse período não tinha nada disso. Só para deixar claro, porque é um fato muito importante, o senhor disse, por ocasião da audiência em que nós solicitamos a cariação, o senhor afirmava categoricamente que não esteve em reuniões com o senhor Brunlai. Depois o senhor Brunlai e o senhor Chaim disseram que o senhor teve em reunião com eles. Até o senhor Marco Valério diz em depoimento que o senhor teve uma reunião com eles. A questão aqui é: o senhor esteve ou não esteve em alguma reunião? O senhor afirma categoricamente que não esteve? Ou o senhor não se recorda de ter tratado desse assunto, mas pode ter estado em alguma reunião? Estar em uma reunião é uma coisa. Tratar de assuntos no empréstimo desse montante é outra história. Se as pessoas trataram do empréstimo antes, porque se o Chaim tinha interesse na prefeitura de Campinas, por diversos interesses imobiliários, outro, eu não tinha o menor conhecimento sobre isso. Se o Zé Carlos Brunlai tinha interesse em ajudar o amigo dele, né, o Dr. Hélio, ou por ser da mesma, se conhecia, eu nem sei. Não sei da relação do Dr. Hélio. Não sei qual o interesse, por que acharam o Brunlai para pegar um dinheiro emprestado para ajudar Campinas e ajudar e para repassar o dinheiro para o Ronan, que está no processo do Ronan Costa Pinto. Então, estão fazendo na vez passada, eu não sei se eu falei se foi armação ou se estão aprontando para em cima de Delúbio Soares, que era o tesoureiro do PT na época, que não é comigo que é uma armação, é contra o PT, o termo é o mesmo, a ideia é a mesma, não sei se é a armação que eu usei, isso foi que aprontaram para mim, que tem inclusive na imprensa sobre isso. Então, eu não tratei, queria deixar claro ao senhor, ao Ministério Público e ao Excelência Dr. Sérgio Moro, que nunca tratei desse empréstimo, nunca tratei da liquidação desse empréstimo, porque não sabia do empréstimo. Ao falar, quando... Eu vou interromper o áudio aqui, o tamanho. Só ele vai cortar, vai começar de novo. Então, na ação penal 502-2182, continuidade do depoimento do senhor Delúbio Soares de Castro. O senhor estava respondendo, senhor Delúbio, a perguntas do seu defensor. Alguma coisa ainda agregar nessa resposta? Só concluindo, né, dessa pergunta. Não solicitei empréstimo nem ao Banco Chaim para o senhor Zé Carlos Brunlai, nem pedi ao senhor Zé Carlos Brunlai para ir ao Banco Chaim solicitar esse empréstimo. E muito menos a destinação do empréstimo. Se eu não pedir, eu não posso influenciar na... O que eu sei do episódio foi dessa situação foi que os dois publicitários me procuraram pedindo apoio
ao PT. E eu me dediquei a esse esforço político de convencer parte do PT. Tem gente que eram meus amigos, meus colegas partidários, ficaram muito chateados, porque a gente tomou uma decisão e fomos para convencer as pessoas que o melhor momento era apoiar o Dr. Hélio contra o outro candidato na época. É isso que são os fatos. Agora, se para justificar esse empréstimo que fez essa triangulação toda, estão armando para cima de Lúcio Soares, eu não posso aceitar, não posso concordar, porque não é verdade. Eu não pedi o empréstimo, não participei, esse dinheiro vai para o Dr. Hélio, esse dinheiro vai para o Ronan. Que é disso que se trata. O Dr. Hélio, o empréstimo do Dr. Hélio não está no processo é do Ronan, os 6 milhões do Ronan. Eu não conheci o Ronan, o PT não tinha relação nenhuma com o Ronan Costa Pinto, eu não conhecia, porque então como é que eu vou pedir um dinheiro dessa envergadura, né, dessa importância, que era muito dinheiro à época, para uma pessoa que eu não conheço? Né? E o Dr. Hélio também não tinha essa autorização. Eu nunca fiz coisa no PT que não tivesse autorização da direção. Então, não podia fazer meu nome individual. Eu não tinha cacife. Eu, de Lúcio Soares, chego num lugar e peço, você me empresta 12 milhões aí, a pessoa vai emprestar. Não é assim. Mais alguma pergunta? Não, silêncio. Eu agradeço. Sem mais perguntas. Alguma coisa ainda o senhor gostaria de falar ao final? Excelência e ao Ministério Público, né? Só queria dizer que eu fui à Polícia Federal, prestei respondi todas as perguntas que a senhora delegada fez. Vim na cariação, estou vindo aqui hoje, me coloco à disposição da Justiça. Tá? Não, nesses fatos, eu quero dizer ao senhor que não tenho nenhuma responsabilidade contra a solicitação do empréstimo, porque eu nunca falei que o Souza Carlos Brunel para pegar dinheiro, nunca pedi o Banco Chaim para emprestar o dinheiro, nunca pedi o Sandro para emprestar o dinheiro, nem ao seu Milton, nem aos filhos deles lá, né? São vários lá, eu acho, né? Que eu vi no processo. Então, eu quero dizer para o senhor que essas imputações que são colocadas pelo Ministério Público referente a Adelúbio Soares, ela não corresponde aos fatos, que eu não tive nenhuma participação, uma solicitação, e sempre assumi a minha responsabilidade. Nesse caso, eu não posso assumir uma coisa que eu não fiz.